eu gostaria de convidar vocês para no dia 22 de junho participar da super live de comemoração aos 9 anos de Brasil Paralelo. Pelos meus cálculos, eu tô há um pouco menos da metade desse tempo trabalhando. Então, vamos comemorar nessa super live às 2 horas da tarde. A gente vai ter João Mena, teremos também Rafael Nogueira, teremos Luiz Felipe, teremos Bia Kicis, vai ter uma galera, meu irmão. Então assim, venha e participe dessa super live, marque aí, ative o sininho de notificação e venha. 2 horas da tarde no dia 22 de junho. 9 anos, porra, de trabalho. Eita, vai! Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Uma peste branca, um criminoso ou apenas um comediante que achava que estava em 2025, quando na verdade estava em 1984. No Rasta News de hoje, falaremos sobre o nosso boca do inferno carioca, que vem se destacando pelo número de processos e tentativas de censura e que se ergue como um Jonas invertido a ser engolido pelo Leviatã Tupiniquim, por falar o que os frescos e baitoles não conseguem ouvir sem dar um chilique. No Rasta News de hoje, Léo Lins. A liberdade de expressão no Bostil está tal qual a defesa do Esporte Clube do Recife. Tem, mas tá faltando. Não tem defesa não? Cara, defesa tem. Se funcionasse era do caralho. Hoje, o Brasil mostra ao mundo que a comédia é mais perigosa que o crime organizado e o criminoso da vez se chama Léo Lins. Nascido no Rio de Janeiro, Leonardo de Lima Borges Lins subiu num palco pela primeira vez em 2005. Em 2008, virou finalista no Quem Chega Lá, do Domingão do Faustão. De lá pra cá, Léo Lins construiu uma carreira com piadas pesadas, ofensivas, provocadoras. É o que na minha época tinha lá o livrinho do Cacete Planeta, tinha a parte de humor negro, que aí já não pode-se mais usar essa palavra, aí o pessoal fala humor ácido, pedantismo, né? Uma pobreza. Léo Lins participou de programas como Legendários na Record e o De Noite com Danilo Gentili no SBT, onde ficou por 8 anos dizendo o tipo de coisa que hoje dá cadeia, mas que ontem dava audiência. Até recentemente, Léo Lins conta suas piadas para um público de 2,9 milhões no Insta, 2,1 no TikTok e 1,5 milhão no YouTube. Ou seja, o Estado teve que agir, o papai teve que vir. Não dá para deixar um cidadão desse solto. O crime, uma piada. A sentença, quase o dobro da de um ladrão de celular, que afinal de contas só queria tomar uma cervejinha, não é mesmo? Em 2022, Léo Lins foi condenado a pagar 44 mil por piadas por causa da mãe de um jovem autista. Tá feliz, Beorne? Autismo é quando a pessoa é muito alta, né? No mesmo ano, Léo Lins fez piada sobre uma criança com hidrocefalia. E aí, os bastiões do humanismo gourmet entraram em combustão moral e anal. Agora pensa aqui comigo, né, meu irmão? Hidrocefalia, fila de espera para cirurgia de hidrocefalia pode ultrapassar 6 meses em diversas regiões do Brasil, especialmente no Norte e no Nordeste, né? Tem estado, bicho, que só tem 1 ou 2 neurocirurgiões pediátricos atuando no SUS. Os exames de imagem podem levar meses para serem agendados, o que compromete aí o diagnóstico precoce, né? Isso significa que tem centenas, talvez milhares de brasileirinhos, especialmente crianças, que não recebem o tratamento adequado para a hidrocefalia em tempo hábil. Foi isso, só pode ter sido isso. Finalmente, em 2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que Léo Lins retirasse do YouTube o seu especial Perturbador e impôs diversas restrições ao comediante
por piadas consideradas ofensivas a minorias. Ele ficou proibido de deixar a cidade de São Paulo por mais de 10 dias sem autorização judicial e de fazer, publicar ou divulgar qualquer conteúdo depreciativo envolvendo raça, religião, orientação sexual, deficiência, entre outros grupos. Também ficou estabelecido naquela época que ele deveria comparecer mensalmente à justiça para justificar suas atividades sob a pena de multa diária de R$10.000. É mole ou quer mais? Senta que lá vem a história, meu amigo. Agora, em 2025, Léo Lins está sendo condenado à prisão. Sim, prisão. Um país controlado pelo narcotráfico, com uma das piores taxas de homicídio do mundo, um esquema de pirâmide previdenciário pior do que qualquer jogo do Tigrinho, onde as pessoas cagam no mar, fazer piada virou crime. Escândalo? Arbitrariedade? Sim, mas podemos chamar de método. O Brasil se tornou um laboratório pavloviano, onde vivemos sujeitos a uma técnica de esmagamento da consciência por estimulação contraditória. A fórmula é muito simples. Aproveita-se justamente dessa situação em que o cidadão está imerso num mar de desgraças reais, né? Tipo pobreza, violência, corrupção, burocracia assassina, caos urbano, deboche institucional, e aí ao mesmo tempo você dá uma punição descabida, desmedida e imoral para um problema que não entra nem na prateleira de problemas do país. Às vezes é um pronome, às vezes é um canudo de papel com os quais as tartarugas marinhas não conseguem mais cheirar pó, às vezes é o comediante. A crise moral da nação não está mais em nada do que importa, e sim no cara que fez um xiste, uma pilhéria. Essa inversão deliberada do centro de gravidade da atenção pública oferece à mente humana uma sequência caótica de sinais. Vem verdades e mentiras misturadas, vem aplausos e castigos embaralhados, até que a personalidade quebra. A mente esgota. O sujeito que não sabe mais o que pensar, ele vai pensar em qualquer coisa que disser para ele. E nesse momento, ele se entrega, ele obedece, ele repete. Um dos sinais mais claros de que a inversão se concretizou é o que se fez com a verdade de que o humor não é crime. Trocaram as palavras e criaram um slogan a ser repetido no Threads. Aquele verdadeiro crachá de lambibota de governo, lambibota de burocrata, lambibota de funcionário público. Vocês são os lambedores de carimbo. Crime não é humor. Aí vem todo tipo de cretino dizer tipo: ah, é muito fácil pra você defender o Léo Lins, porque não é você que sofre o preconceito, você que é homem heterossexual, cis, branco. Ótimo! É uma maravilha mijar em pé e não querer cortar o meu p. Também é mais fácil pro Messi fazer um gol contra o Santa Cruz. Isso é fácil pra qualquer um, né? Justamente por isso, os outros observam, aprendem e tentam fazer melhor. Se é mais fácil pra mim, por causa dos acidentes que me cercam, perceber o óbvio, então talvez você devesse calar essa sua boca e escutar, em vez de competir com a sua dor. Tá entendendo? Essa lógica de que a lei tem que estar na mão de quem sofre cria uma aristocracia do ressentimento. É isso que vocês são. Vocês são putas ressentidas. É por isso que historicamente eram os reis e não os ofendidos que passavam a legislação, né? Se cada descontente banguelo fudido desse mundo for tomar o legislar para si, a lei vai se tornar uma máquina de distribuir poder ao mais escandalizado. Mas não são apenas os entusiastas do grande Leviatã que são afetados por isso, né? Os que deveriam defender a liberdade e ainda querem defender a liberdade, muitas vezes adotam uma postura Coldplay, meu amigo. Uma postura Coldplay na qual, antes de qualquer coisa, ele precisa dizer com aquele higienismo de dondoca brasileira que quer parecer limpinha, né? Eu não gosto do humor do Léo Lins, acho as piadas de mau gosto, mas é preciso defender a liberdade de expressão. Ah, meu irmão, vai pra puta que o pariu. Essa tua vontade de parecer limpinho é uma admissão tácita de que os autoritários têm domínio psíquico sobre você. Tem uma situação grave acontecendo e você dispara uma platitude, aquela platitude mais óbvia do mundo. No fundo, você tá dando o sinal de que você acha que o Léo Lins não deveria fazer o que faz. Eu já fui num show do Léo Lins. Léo Lins jogando fora de casa, viu? Um comedy club ali em Connecticut, em Hartford, com umas 70 pessoas só. E é impossível você ir num show do Léo Lins e não rir, mesmo que você fique ultrajado. É impossível você não rir, porque não é nem o que ele tá falando, velho. É o gesto, é o tom de voz dele que é engraçado, é a própria presença dele. Muitas vezes essas coisas ficam perdidas ali em especial de YouTube e tal, né? E por trás de toda a acidez do negócio, você enxerga claramente que essa é a arte dele mesmo, velho. A produtividade desse cara é absurda. A quantidade de piada nova que ele escreve. Ele é dono dos melhores timers que tem no show business. E, honestamente, eu já ouvi coisas muito mais pesadas do que o Léo Lins fala no Comedy Cellar, em Nova York. Para você entrar no Comedy Cellar, você tem que deixar o celular desligado no envelope.
Tá entendendo? Filmar é proibido, não é por medo de censura. O governo não vai atrás de quem estiver falando qualquer porcaria nos Estados Unidos. É para que o que seja dito ali tenha a maior liberdade possível e fique ali com quem viu. Mas mesmo assim, você ainda tem uns especiais no Netflix que são tão pesados quanto o do Léo Lins ou mais, né? Meu Deus do céu, velho. O Dave Chappelle falou que ele não acreditava que o Michael Jackson era, né? Mas que mesmo que ele fosse, porra, Thriller. E aí o argumento que o Chappelle deu no show foi, olha, não acredito que ele fez porque, veja só, o Macaulay Culkin morou com o Michael Jackson durante um bom tempo. E ele depois disse que nunca aconteceu nada, nunca teve nada impróprio, né? E aí ele fala que ele não é, né, da turma do Epstein. Mas se ele fosse, o primeiro que ele comeria seria o Macaulay Culkin. Aí, piada com estupro. O Dave Chappelle, tipo, chegou, metade de vocês aqui já foi abusado por alguém quando era criança. Garanto que não foi o rei do pop. Se a sua primeira experiência sexual é o rei do pop, o céu é o limite. Isso foi dito pelo Dave Chappelle, em especial no Netflix, certo? Netflix, procure aí, Sticks and Stones. Alguém vai achar que o Dave Chappelle tá fazendo apologia a essas coisas? Mas mais do que isso, existe uma parcela significativa das minorias que são material de piada do Léo Lins que vão ao show dele e sobem no palco para serem zoados. Vocês não percebem que tipo, o lance da fritada, para certas pessoas, tem algo de catártico, tem algo de terapêutico, do rir de si mesmo. Muitas vezes o cara que é cadeirante ou cego, o cara quer poder ser encarado de maneira normal. E o excesso de cuidado dos amantes do amor, que o tratam como se ele fosse um coitado, fudido, que não pudesse ter seus sentimentos feridos, fazem com que essa separação se aumente. Quantas pessoas não se sentem mais normais quando o Léo Lins faz uma piada da condição deles, como quem faz piada com o nariz, com o corte de cabelo? Mas o Brasil é um país extraordinário, né, meu irmão? Enquanto o cripto-esquerdista mainstream de franjinha juruna e relacionamento poliamoroso orgânico vai bater palma pra censura, com ar de liberdade de expressão não é um direito absoluto. Ou ela é um direito absoluto ou ela não é direito nenhum. É no máximo uma concessão pontual que um burocrata faz a você. E aí, quando a esquerda mainstream tá assim, quem é que aparece em defesa da liberdade de expressão? Pasme, é o PCO, sim, o Partido da Causa Operária. Trotskista, leninista, doidista, já chamou o ministro do Supremo de ditador e teve conta suspensa por isso. Agora o PCO assina um manifesto em defesa do Léo Lins, citando ninguém menos que Trotsky. Qualquer restrição à democracia na sociedade burguesa será dirigida contra o proletariado. O que mostra, né, que as voltas que o mundo dá são ainda mais engraçadas que o próprio Léo Lins, né? Hoje, a esquerda revolucionária trotskista defende a liberdade de ofender, enquanto a esquerda Nutella lambe a bota do censor. A diferença entre o PCO e os garantistas de Twitter é que o PCO já sabe o que é o Estado. Já o esquerdistazinho médio brasileiro ainda acha que juiz é um anjo com diploma. Se ao menos o PCO tivesse ali alguns deputados, né, para fazer frente a essa putaria dessa lei antipiada, que, por sinal, PL, meus parabéns por ter votado a favor, viu? O único partido que se colocou contra esse projeto cretino, essa lei imoral, foi o Partido Novo, que eu vivo zoando aqui. A galera do sapatênis foi mais homem de se posicionar a favor da liberdade do que vocês, que ficam aí bradando de conservador, né? Ai, os costumes. No PL só teve Carolina Detone ali e Bia Kicis, se eu não me engano, que se posicionaram contra o negócio. O resto, todo mundo caladinho. Aí agora vão surfar no negócio, né? A verdade é que o brasileirinho, juvenil e atarantado, aplaude de pé cada nova canetada autoritária, com quem bate palma ali pra missa negra achando que é bênção, né? Ele acredita piamente que as leis feitas pelos seus ídolos de hoje, né, aqueles iluminados, progressistas, togados, justiceiros, fiscais da empatia, serão eternamente administradas por gente do lado certo da história. Essa galera esquece que o Estado é uma besta sem dono fixo. O bastão do poder muda de mão, que nem a tua namoradinha, praticante da não monogamia ética. A regra que hoje cala o inimigo pode amanhã calar você, mas o puxa-saco de ideólogo só descobre isso quando já é tarde demais. Quando a lei que ele aplaudiu de pé vira o mandado que agora o algema ali sentadinho. E é por isso que a luta contra a bigodagem é uma tarefa de Sísifo. Se fode. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Bárbara Zep. Em Minas Bóstio, toda tragédia digital começa com um sujeito de toga, ego inflado e vocabulário de cursinho da LFG, que
que, ao conquistar um cargo, decide brincar de Deus. É sempre um juizeco ali afeito à liturgia do "eu sou juiz". Pois não, doutor? É sempre um desses que resolve, por instinto messiânico ou vaidade judicial, decretar o bloqueio do WhatsApp nacional porque alguém chegou ao grupo da família. É esse mesmo tipo de iluminado que vê em um show de comédia um atentado à ordem pública, em um vídeo do YouTube um crime contra a humanidade. Com a caneta na mão e a Bíblia do ativismo debaixo do braço, esses demiurgos provincianos acreditam que estão protegendo a democracia, quando na verdade eles estão criando um Estado teocrático sem Deus de ofendidismo. Olha a cara dessa juíza aqui, meu amigo. Parece o Gollum. Nessa testa aqui, meu amigo, cabe o artigo 5º inteiro da Constituição. Só esqueceram de aplicar a parte sobre liberdade de expressão. A gente já falou aqui, né, porra? Tem lugar de fala nisso aí. A feiura, dependendo do número e do grau, pode se tornar um problema social. Não é legal ser feio. E a feiura com poder é o pior dos tiranos. A juíza entendeu que o riso não é mais riso, é discurso de ódio, com potencial lesivo ampliado por visualização digital. Ou seja, né, quanto mais gente riu, mais criminoso o comediante se torna. A defesa de Léo Lins alegou censura e lembrou que o show foi feito no palco com público adulto e pagante. Mas o tribunal viu ali um incentivo à intolerância e subterfúgio retórico do humor. A sentença ignora que o material era parte de uma apresentação artística, né? Acusa o riso de ser cúmplice da violência e transforma a liberdade de expressão em ilusão jurídica. Léo Lins também foi condenado a pagar 303 mil por danos morais coletivos. O Brasil acaba de equiparar um show de comédia à prática de crimes hediondos, meu amigo. E isso, meus amigos, não é uma metáfora, né? É a piada virando sentença. A juíza também condenou o cara a 8 anos de cadeia e mais 2 milhões de reais em outras multas e indenizações, né? Como se ele tivesse comandado uma milícia armada e não feito piada num palco, né? A base da sentença, o espetáculo gravado em 2022, julgado com rigor de uma lei imoral. É preciso salientar isso aqui, que essa lei é imoral. Se existe algum culhão em vocês, deputados e senadores ainda, vocês têm que meter um revogaço nessa lei para ontem. Se existe alguém com culhão na OAB também, cabe recurso a essa merda. Essa lei anti-piada é de 2023, né? E a gente já analisou ela aqui quando a gente deu o troféu Bigodagem para Paulo Paim, do PT, e Tia Heron, do Centrão. Irmão, a juíza, ela não sentenciou. Fui ler o negócio, meu amigo. Ela fez um TCC de quase 40 páginas de argumento carregado de emojis invisíveis, tá entendendo? Aquelas exclamações jurídicas e aquela indignação de dondoca, de telão de novela das 8, né? Bom, a mulher entregou um stand-up digno de auditório da FGV, né? Teve lição de história, teve crítica ao patriarcado, teve análise hermenêutica do conceito de personagem e até um seminário involuntário sobre o papel social do YouTube. O melhor momento dessa comédia toda foi quando ela decidiu calcular a pena considerando quantos grupos foram ofendidos no vídeo, né? Irmão, se tivesse incluído aí também os taurinos, os careca, os fãs do Restart, né? Talvez desse prisão perpétua pro Léo Lins. Pensando no coitado do guerreiro que tem que encarar esse Ancalagon aí. Imagina uma DR com um Pokémon lendário desse. Mas calma que piora, né? Essa mesma juíza ignorou uma decisão expressa do ministro André Mendonça, do STF, que já havia derrubado as medidas restritivas contra Léo Lins, classificando-as como censura prévia e incompatíveis com a jurisprudência da Corte sobre liberdade de expressão. A decisão do Supremo foi clara nesse sentido, né? Apagar vídeo, limitar deslocamento e censurar piada com base no gosto subjetivo é coisa de regime autoritário. Mas a meritíssima, com a segurança de quem acredita que a toga é um salvo-conduto para revogar o direito, ela fez questão de demonstrar sua independência, inclusive dessa Constituição que a gente tem, que cada dia serve menos ainda para garantir qualquer normalidade jurídica. Agora, a cereja no bolo da insanidade foi a aplicação retroativa da lei penal, né? Um erro, uma parada que se um calouro de direito mete na faculdade, vai tomar um corretivo, né? Usar uma lei nova para condenar um fato antigo não é só tecnicamente absurdo, mas é um atestado de que o tribunal virou palco de vendetta ideológica, né? A juíza julgou o ânimo jocandi, né, que é a intenção de fazer piada, como se fosse dolo criminoso. E o palco como se fosse ali um tribunal de guerra, né? Porra, brincadeira. Então, pela grande performance dramática, em uma situação perfeitamente não dramática, entregamos à juíza Bárbara de Lima Izep o troféu Bigodagem por ter feito da lei um espelho de si mesma e da sentença um ato performático de censura com assinatura oficial. O Brasil Real agradece, né? Muito obrigado, juiz. Agora a gente sabe que se a gente quiser fazer piada, tem que pedir a bênção ao papai Estado, né? E cuidado, se rir, vai preso. Rasta,
Que tu ama uns artistas por aí a gente já sabe, mas o que tu acha do bom e velho Baitaca? Pô, meu irmão, Baitaca é o Ozzy brasileiro. Rasta, o que acha do rock cristão? Bom, quem faz rock cristão ou não gosta de rock ou não gosta de Cristo. Rasta, não monogâmico solo, foi o que ele me disse. Ele quer te comer e as outras também, né?